Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Alessandra Fernandes, que é ginecologista e obstetra. Ela fala sobre mulheres grávidas como grupo de risco nessa pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Alessandra. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. A senhora está nos ouvindo? Bom dia, sim, ouço sim. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora, por favor, hoje nós vamos falar sobre a gestante, né? A senhora poderia explicar para a gente e esclarecer por que ela no caso dela, né? A vulnerabilidade dela em relação ao coronavírus? Sim, na verdade, a gestante se torna um grupo de risco pelo estado gestacional em si, né? A gente não vê no corona com a Covid-19, o que a gente vê com outras patologias respiratórias, como H1N1, que causam quadros piores nas gestantes. Parece, até agora, que o corona não tem uma gravidade maior. Então, a gestante se torna um grupo de risco pelo estado gestacional em si, pelas mudanças que ocorrem no organismo, pela alteração da imunidade, e pelos fatores gestacionais, principalmente se a gestação tiver algum fator adicional que está dentro do grupo de risco, como hipertensão e diabetes, e for uma gestação de alto risco. Doutora Alessandra, quais são os conselhos, né, para as grávidas, nesse momento, assim, o que elas devem evitar, o que elas podem fazer, como que reforça a imunidade, ter que ficar de quarentena mesmo, acho que esse conselho, né, claro, tem que ficar de quarentena. Quais são os conselhos que a senhora, como obstetra, dá para as grávidas? Os primeiros conselhos, na verdade, que são os mais importantes para a população geral, são os hábitos de higiene naturais, que a gente já fala, bate no dia a dia. Então, higienização de mãos constante, com água e sabão e álcool gel, quarentena, isolamento social é muito importante, evitar sair desnecessariamente, o uso de máscaras quando precisar sair para uma consulta, para um exame, porque as consultas de pré-natal elas devem continuar, talvez num período de espaçamento maior, mas elas têm que acontecer. Então, vai numa consulta, vai fazer o exame necessário, uso de máscara sempre, álcool gel na bolsa, isolamento social, como eu já falei, evitar visitas em casa, evitar receber pessoas, né? Alguém saiu, volta da rua, tem todo aquele ritual de tirar sapato fora, entrar direto para o banho, evitar contato com a gestante se vem da rua e se ela vem da rua, a mesma coisa. E reforçar da imunidade é o que a gente já aconselha no dia a dia. Uma alimentação extremamente balanceada e saudável. A gente está adicionando, que isso já é uma rotina na minha prática, o uso da vitamina D e C e polivitamínico, né? Eu tenho na minha prática, eu passo isso de rotina para as minhas gestantes. E é isso, hábitos saudáveis. Acho que, no geral, o mais importante é o que a gente está recomendando para a população em si. Doutora Alessandra, caso uma gestante ela seja infectada pela Covid-19, como fica a criança? Ela é contaminada? Até agora, a gente tem 4, 5 meses de Covid, né, do SARS-CoV-2, que é o novo. Então, a gente não tem muito estudo conclusivo, né? Até agora, o que se sabe é que não foram encontrados vírus nas secreções, tipo líquido amniótico e leite, até agora. Então, a transmissão vertical, que é a transmissão do feto intraútero via placentária, não foi comprovada. Existem vários estudos com as gestantes que aparecem ao longo, né, dessa pandemia, mas não tem estudos conclusivos. Então, a chance do bebê se contaminar com a mãe positiva é no parto e no pós-parto. Os casos que aconteceram e que comprovaram de recém-nascidos foi durante o parto ou no puerpério.
Esse momento do parto, imagino, doutora, deve ser bastante complicado, porque tem que estar ali no hospital, tem que ter uma série de medidas para não pegar o coronavírus e tal. E imagino que a gestante vai estar num local que vai ter aí, vai estar lotado de pessoas com coronavírus, né? O que ela deve fazer nesse momento? Deve seguir as recomendações do médico? O que vocês, médicos obstetras, têm feito aí para garantir a saúde da mãe e do bebê nesse momento do parto? Bom, existem vários protocolos saindo, vários hospitais já estão liberando alguns protocolos em relação à entrada da gestante no hospital. O que eu oriento inicialmente, né? Sempre que tiver oportunidade de procurar uma maternidade e não um hospital geral, que dê a preferência. Seria o primeiro conselho. A gestante não estando com sintomas e nem com a positividade para a Covid-19, ela deve ser admitida na maternidade com todos os cuidados que a gente já faz naturalmente, que luva, máscara, proteção ocular. Geralmente, as contaminadas ou positivas para a Covid, elas são absolutamente isoladas, então elas ficam em salas separadas, tanto no pré-parto, se ela está em trabalho de parto, porque a Covid não é uma indicação de cesariana, só se a mãe estiver com uma doença grave ou necessidade obstétrica. Então, as gestantes que estão no pré-parto, esperando um trabalho de parto normal, deve ficar sempre isolado, obviamente. Qualquer mãe, qualquer gestante com a Covid-19 mantém-se isolada. Toda a equipe médica com equipamento adequado, como falei, luva, máscara diferenciada, não só a cirúrgica, proteção do corpo. A gestante positiva deve estar o tempo inteirinho de máscara, com cuidados de higiene, né, durante todo o trabalho de parto. Se for um parto cesárea, mesma coisa, a equipe e a mãe. Cuidados de, assim que receber o RN, o recém-nascido, ligar o cordão imediatamente. Em todos os casos positivos da mãe, o RN vai diretamente para o banho, fazer a higienização do RN, e evita-se o contato da primeira hora com a mãe até a puérpera, no caso, né, no pós-parto, a mãe ser totalmente higienizada, protegida, para daí sim ela receber o seu bebê. O melhor, nesse momento que nós estamos de pandemia, qual que seria o melhor parto indicado neste momento? Ou isso não tem muita consequência com o parto, a pandemia? No início, todos os trabalhos, né, que são poucos casos mesmo mundialmente, estavam dando preferência para o parto cesárea, para a cesariana, né? Depois viu-se, e não só a Organização Mundial da Saúde, como a ANS, Projeto Parto Adequado, Einstein, não só no Brasil como mundialmente, agora sabe-se que não tem uma indicação precisa de parto cesárea. O parto pode ser um parto normal assistido, a não ser que a mãe apresente uma alteração, uma doença, a Covid-19 de uma forma severa, moderada a severa, que isso vá causar algum prejuízo à saúde dela se ela passar por um período de parto normal. Então, na verdade, a cesariana, ela fica para os casos que têm indicação obstétrica, que já são os de rotina, e para casos que tenham descompensação, principalmente respiratória, casos moderados a severos, quando a gestante está com o Covid positivo. Doutora, e quando nasceu a criança e a mãe está com Covid-19 e tal, está no estado ali intermediário, quais são os cuidados com o bebê nesse momento, depois do nascimento? Depois do nascimento, logo após o parto, eu já citei, né, ligar o cordão o mais rápido possível, higienização do bebê com banho no primeiro momento, evitar o contato com a mãe. Então, a gente evita aquele primeiro contato com a mãe logo ao nascimento e o aleitamento na primeira hora. Isso tem sido evitado, porque o RN ele é separado, ele é higienizado.
A mãe no pós-parto é totalmente higienizada, então tem troca de máscara, higiene corpórea, troca de camisola. O bebê pode ficar no alojamento conjunto com a mãe, ou seja, no mesmo quarto que a mãe. Quando a mãe está positiva, está infectada, deve-se manter o berço a aproximadamente 2 metros, sempre que possível. Então, mais de um sempre, de preferência 2 metros do leito materno. A mãe sempre de máscara, sempre com higiene de mão, água e sabão e álcool gel. Ela pode amamentar, porque não foi identificado no leite o vírus. Então, qualquer momento que ela vá pegar o RN, para higienizar o RN, para amamentar o RN, ela tem que fazer todo o processo de higienização. Trocar a máscara, usar a luva, antes, higienização de mãos, higienização da mama que ela vai amamentar, evitar a visita, isso já não precisa, porque ela vai estar em isolamento, então as visitas vão ser realmente proibidas. E os cuidados de higiene e afastamento do RN nesse caso. Quando a senhora fala RN, o recém-nascido, só para o pessoal em casa entender. Não, imagina. O bebê. O recém-nascido. E depois, quais são os cuidados, né? A partir do momento que nasceu ali com Covid e tal, teve um período de quarentena, esse vírus pode voltar na mãe, na criança? Esse é um debate que ainda estamos no meio dessa história da pandemia, né? Mas como é que vocês avaliam isso, essa questão do vírus poder voltar depois, tanto para a mãe quanto para o bebê? Não, inicialmente as orientações são quarentena, 14 dias. No caso, se a mãe está infectada, a gente espera passar todos os sintomas, né? E começa a voltar aos poucos. Como tem muito pouca coisa em relação à volta ao vírus, pode reinfectar, não pode reinfectar, os cuidados iniciais são esses: obedecer resguardo na quarentena, então 14 dias sem nenhum tipo de contato direto, lógico, né? Então sempre protegido. Passando esse resguardo, a doença em si, esses 14 dias, a mãe volta ao contato normal com o bebê e ainda assim mantém esse afastamento de visitas, porque se a mãe foi infectada e o bebê ainda não foi, ele ainda pode adquirir, né? Então, mantém-se o isolamento, mantém-se os cuidados, mas o contato mãe-bebê, depois disso, é liberado já. Mais algum conselho que a senhora passa para as mães nesse momento? Tem mais alguma questão importante para a senhora falar com a gente? Eu acho que o melhor agora é tranquilizar um pouco as gestantes, porque algumas gestantes estão, obviamente, muito amedrontadas com essa situação, né? Então, é mais tranquilizar, conversar com seus obstetras, continuar o acompanhamento pré-natal, né? Isso não pode ser suspenso, continuar o acompanhamento pré-natal, mesmo que seja espaçado, por teleconsulta 1 mês, no outro mês volta no consultório, existem exames a serem feitos que são necessários. Evitar se encaminhar a um hospital geral, principalmente se tem casos de Covid-19 confirmados. Então, preferir sempre uma maternidade, se precisar se dirigir ou algum sintoma. Evitar ir em maternidade, hospital por bobagem, né? Conversar com o obstetra antes. E continuar com o isolamento social e os cuidados que estão sendo batidos e falados todos os dias. Acho que é isso. Muito obrigado, doutora Alessandra Fernandes, ginecologista e obstetra. Obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Muito doutora. obrigada a vocês. Um bom dia. Bom dia.